Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, hoje é dia 14 de janeiro, terça-feira, e esse é o nosso Acorda Sucupira. Vou começar lembrando o pessoal que a partir da semana que vem, lá no Substack, no esquinasucupira.substack.com, né? Substack é S-U-B-S-T-A-C-K, ou então procura no Google por Esquina Sucupira, é o primeiro resultado. A partir da semana que vem, então, a gente vai começar a liberar a possibilidade de vocês contribuírem financeiramente, monetariamente, com este trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou explicando mais durante a semana e também a partir da próxima semana, tá bom? Mas vamos começar hoje falando sobre inflação, né? O dia ontem no mercado foi super tranquilo, todo mundo esperando a posse do Trump, né? E saem notícias dizendo que aquelas tarifas serão muito altas, depois saem notícias dizendo que não serão tão altas, o Trump desmente, aconteceu na semana passada. Ontem, no fim do dia, a Bloomberg soltou uma nota dizendo que, segundo integrantes, eu já falei sobre isso, sobre fontes, né? Segundo integrantes do governo Trump, essas tarifas vão ser aplicadas de forma, como é que se fala, mais cuidadosa, né? Então elas vão aumentando aos pouquinhos até para dar aí uma vantagem para o Trump negociar parcerias comerciais aí com os outros países. Isso não ajudou nem atrapalhou, porque o mercado já estava fechado, então a repercussão disso pode ser hoje. Lembrando que se não houver tarifas tão altas de uma vez só, pelo menos, as expectativas de inflação lá nos Estados Unidos podem ficar um pouco mais contidas, e aí você tem uma esperança, de que o corte de juros nos Estados Unidos continue. Isso afeta a gente, obviamente, porque o diferencial de juros afeta aquele carry trade, né, que é você pegar dinheiro emprestado no exterior com juros mais baratos para investir em juros no Brasil com juros mais altos, né? Pois bem, então amanhã sai o CPI, que é um indicador importante de inflação nos Estados Unidos. Não é o indicador que o Fed, né, que é o Banco Central lá, leva em conta ou leva em consideração para calibrar os juros, mas ele obviamente afeta afeta a decisão e dá um pouco de sentido aí do que a gente pode esperar para o PCI, esse sim é o indicador que seria o equivalente, não na metodologia nem nada, mas o equivalente ao IPCA para a definição de política de juros, já que esse aqui que é a meta nos Estados Unidos. Por aqui saiu ontem o Boletim Focus e a continuidade da deterioração das expectativas de inflação, né? O que quer dizer o seguinte: o mercado ainda acha que tem espaço para subir bem mais os juros do que ele está vendo hoje, e que, se não subir, a inflação deve continuar avançando, né? Se você pegar aí a inflação anualizada, a suavizada para 12 meses, que aparece lá no Focus, ela saiu de 4,68 4 semanas atrás para 5,01 ontem, né? Então as expectativas bem desancoradas, fora do limite da meta, que inclusive ontem o Diogo Guilhem, que é o diretor de política econômica do Banco Central, em um evento do Bradesco, chegou a dizer: olha, não existe esse negócio de centro da meta, existe meta. A meta é 3%, é isso que o Banco Central trabalha para alcançar. Não é 3,1, não é 2,9, é 3% de inflação. Então, está bem longe da meta, está estourando o limite da meta novamente, e isso vai ensejar aí novas altas na Selic, além provavelmente das duas de 1 ponto percentual que já estão contratadas aí desde
a reunião do Copom, a reunião passada do Copom. E aí, o Durigan, Dario Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, deu uma entrevista ontem falando que, olha, de novo aquela história, né? Obviamente, nós temos mais medidas para controle de gastos, controle de despesas, é, mas isso deve ser apresentado só depois da aprovação do orçamento no Congresso Nacional. E isso casa com o que outras pessoas, outras fontes do governo têm dito por aí, de que o governo não vai apresentar nada fiscal antes de se passarem 3 meses, que é o tempo que eles acham que é o tempo necessário para você ver o efeito daquilo que foi aprovado no fim do ano passado. Então, até março, a gente não deve ver nada concreto, mas essa conversa deve continuar e ela vai ficar mais ou menos forte em função dessa reação do mercado ao, ao problema, não um problema per se, né, mas assim, a essa dificuldade de entender se o governo vai ou não calibrar melhor esse fiscal brasileiro para evitar que a dívida cresça de forma descontrolada. Uma pressão adicional aí à inflação que pode aparecer em breve é a defasagem dos preços de combustível, né? Se você ontem o petróleo chegou a US$ 80 o barril, né? Ultrapassou US$ 80 e a defasagem dos combustíveis para o diesel já está em 72 centavos, né? A Petrobras já teve nesse patamar antes, chegou a 70, mais ou menos a 71, 72 lá no meados de julho do ano passado, né, de 2024, e naquele mesmo mês chegou a 79 centavos de defasagem. O último reajuste do diesel, que é o que está mais defasado, foi em agosto do ano retrasado agora, né, 2023, e naquela época a defasagem de preço estava em R$ 1. Então, a Petrobras está preparada, eu imagino, psicologicamente, digamos, pelo menos, para segurar esse preço por mais um bom tempo ainda, embora os jornais comecem a falar de, olha, está na hora de aumentar o preço dos combustíveis, etc e tal, não parece que vai ser por agora, tá? Isso deve demorar um pouquinho. Obviamente, o preço do petróleo, que hoje está em US$ 80, chegou a rodar aí acima da casa dos US$ 80 no primeiro semestre de 2024, mas em uma tendência de queda. E lá em agosto, quando essa defasagem chegou a US$ 1, a R$ 1 no diesel, você tinha o dólar. Você tinha o preço do petróleo lá na casa dos US$ 86 o barril do tipo Brent, que é o barril referência e o petróleo referência para a Petrobras. Obviamente que reajuste nos combustíveis tem um impacto razoável, bem sensível, né? É visto rapidamente na inflação, porque a gente tem um modal rodoviário muito forte. Além disso, a gasolina representa um gasto para as famílias grande, né? Segundo alguns estudiosos aí, chega a ser a 5% do orçamento familiar das famílias de classe mais baixa. E, obviamente, isso, como é que se fala? Isso adicionaria mais pressão negativa na popularidade do Lula, que está fazendo de tudo para melhorar essa visão que o povo tem do governo, uma vez que a inflação tem sim atrapalhado esses índices de popularidade, principalmente a inflação dos alimentos que a gente já vinha falando, e combustíveis pode entrar nesse suco de Brasil inflacionário aí, que atrapalham as perspectivas eleitorais e eleitoreiras, por que não, do presidente Lula para 2026. Então eu imagino que a Petrobras vai segurar, assim, o quanto der esse reajuste dos combustíveis, lembrando que já esteve em momentos piores e não com defasagem maiores, né?
defasagens maiores, e não reajustou o combustível. Então, por enquanto, não deve. A minha aposta é que não será anunciado nenhum reajuste nem tão cedo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Nessa terça-feira a gente volta amanhã se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!